Bom, galerinha, aqui é o professor Hilton de novo. Vamos para mais uma. Olha, questão 84. Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Para um valor de temperatura em que RS é igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será D. Bom, galera, aqui nós vamos precisar dar alguns passos devagar. A questão é relativamente grande. Primeiro, ele quer saber quanto é a diferença de potencial entre esses dois pontos que eu acabei de marcar aqui, né? Esses dois pontos eu vou chamar de V mais e esse outro aqui de V menos. Nós precisamos também determinar as correntes elétricas que passam entre cada ramo desses aqui do circuito. Para isso, vamos chamar esse primeiro nó aqui de cima de nó A e esse nó aqui de baixo de nó B. Para ficar fácil, a corrente elétrica que vai passar daqui do lado esquerdo vai ser uma corrente elétrica I1 e a corrente elétrica que vai circular aqui do lado direito vai ser uma corrente elétrica I2. Bom, então vamos, né? Do lado 1, a DDP vai ter que ser dada, porque ela é sempre dada pela primeira lei de Ohm, o Ri, só que você tem que ter cuidado com o seguinte, ó, a DDP do lado 1, que é 10 volts, porque esses dois ramos do circuito estão conectados em paralelo, vai ser igual à resistência no caminho do lado esquerdo, vezes a corrente elétrica que passa por ali, por aquele lado esquerdo também. Bom, substituindo os dados, a gente vai ter diferença de potencial 10 volts, igual resistência do lado esquerdo. Essas duas resistências estão associadas em série, então a gente vai ficar com 470 mais 100 vezes a corrente elétrica I1, que é o que a gente está procurando. Sendo assim, I1 vai ficar igual a 10 dividido por 570. Dá para simplificar esse zero aqui com esse, e a gente vai ficar com 1 sobre 57 amperes. Quanto que isso daí vai dar, professor? Deixa para lá, deixa para lá. Daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Do outro lado, pelo lado em que circula a corrente elétrica I2, a ideia é a mesma. Então, a primeira lei de Ohm é o Ri de novo, só que a gente tem que ter sensibilidade para observar que nós queremos a DDP do lado 2, vale 10, do mesmo jeito que antes, porque está em paralelo com o lado 1. R2 é a soma entre essas duas resistências de 470 e 120, e a corrente que circula nelas é I2. Bom, substituindo, 10 vai ser igual a 470 mais 120, tudo isso vezes a corrente elétrica I2. Do mesmo jeito que a gente fez antes, olha, passa o 590 agora dividindo, mata esse zero aqui com esse, ficamos com 1 sobre 59 amperes. Ótimo, galerinha. Agora que nós já temos as duas correntes elétricas, a gente vai dar um outro passo também muito cuidadoso. Vamos tomar só a diferença de potencial sobre esse resistor de 470 ohms, que fica do lado esquerdo e é percorrido pela corrente I1, e também só a diferença de potencial sobre esse resistor de 470 ohms, que fica do lado direito e é percorrido pela corrente I2. Essa diferença de potencial sobre o resistor de 470 ohms do lado esquerdo, eu vou chamar de DDP A mais. Isso vai ser o potencial de A menos o potencial mais, que a gente chamou aquele potencial mais ali daquele pontinho. Tudo isso igual à primeira lei de Ohm,
né? O Ri sempre. Só que agora, com a resistência elétrica entre os pontos A e mais, vezes a corrente elétrica I1. Depois, a diferença de potencial A menos igual VA menos o potencial menos que fica aqui do lado direito, tudo isso igual a resistência RA menos, que é o resistor de 470 ohms do lado direito, vezes a corrente agora I2, que é a corrente que passa por ele. Bom, gente, fazendo essa continha então, a gente fica assim, ó, VA menos V mais igual a RA menos 470 vezes a corrente elétrica I1 que nós descobrimos vale 1 sobre 57 amperes. Depois, VA menos V menos igual RA menos 470 vezes a corrente elétrica I2, 1 sobre 59. Galerinha, olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou subtrair essas duas equações. Quando nós fizermos isso, VA menos VA desaparece. E aí nós ficamos com menos V mais. Esse menos aqui com o menos de cá vai dar um mais para a gente. V menos. Tudo isso igual a... Esse 470, galerinha, eu vou colocar ele em evidência, tá? Vai ficar assim, ó. 470 vezes 1 sobre 57 menos 1 sobre 59. Desse jeitinho aqui, tudo bem? Vamos puxar essa continha aqui para o lado, só para ficar mais fácil da gente resolver. Vai ficar assim então, ó. Menos V mais menos V menos igual 470 vezes. Quando você resolver essa continha aqui, que está dentro dos parênteses, galera, a gente vai ficar com 2 dividido por 57 vezes 59. Resolvendo isso tudo, o nosso resultado vai ser aproximadamente 0,3 volts. Mas lembra, se você voltar lá no problema, ele quer saber o V mais menos o V menos. Então ficamos com V mais menos V menos. Trocou o sinal do lado de cá, troca do lado de lá também, fica menos 0,3 volts. Pra gente, letra D. Beleza? Então, galera, falou, um abraço.